hoje, porque acreditamos em Deus, procuramos a verdade e andamos no caminho correto da vida, enfrentamos a perseguição do Partido Comunista Chinês. Isso é algo significativo. Sim. Deus Todo-Poderoso diz: vocês certamente irão, sob a orientação da minha luz, romper o domínio das forças das trevas. Certamente, no meio da escuridão, não vão perder a luz que os guiam. Vocês certamente vão ser o mestre de toda a criação. Vocês certamente serão um vencedor diante de Satanás. Vocês certamente, com a queda do reino do grande dragão vermelho, levantar-se-ão no meio de numerosas multidões para testemunhar a minha vitória. Amém. Vem aqui. Você mora por aqui? Andou vendo esta pessoa? Vamos à casa da irmã Cal. Está bem. Sim. Estamos procurando por elas em todo lugar. Sim. Sei o que fazer agora. Está bem. É, Shenji. Entrem aqui depressa. Suntal levou a polícia para procurar pelo local de reunião ontem. Estão procurando em todo lugar para prender você. Venham aqui depressa. Onde houver a obra de Deus, haverá mesmo a perturbação de Satanás. Sente-se depressa. Está bem. Irmão Lin, irmã Lin, por que não os tenho visto nas últimas reuniões? Passaram por alguma dificuldade? Sim. O pastor Yuan também levou a polícia à nossa casa. Ele leu documentos sobre o Partido Comunista reprimindo a Igreja de Deus Todo-Poderoso. E nos deu alguns materiais de propagandas negativas. O fato desse governo estar condenando ferozmente Deus Todo-Poderoso confirma que este é o caminho verdadeiro. Pois o Partido Comunista Chinês é ateísta. O regime satânico que odeia a verdade e se opõe a Deus mais que os outros partidos. Ele julga as igrejas que creem no Deus verdadeiro como cultos do mal. Este é um fato reconhecido. Isso mesmo. Mas é mesmo muito difícil crer no Deus verdadeiro, sob o regime dele. Seguir a Deus e executar nosso dever, tudo isso traz perigos mortais. Esse partido é tão maligno. Sim. Sob as normas do governo chinês, as pessoas podem ser presas, perseguidas e até executadas por aceitarem um caminho verdadeiro. Não entendo. Por que ele tem tanto medo da obra de Deus Todo-Poderoso? Irmão Lin, irmã Lin, o que vocês disseram é tudo verdade. O governo chinês percorre o país para reprimir a Igreja de Deus Todo-Poderoso, caçando Cristo ferozmente, capturando e perseguindo o povo escolhido de Deus. Crer no Deus verdadeiro e executar nosso dever na China traz grandes perigos. Mas as pessoas dos círculos religiosos e os descrentes não entendem. Por que ainda cremos em Deus Todo-Poderoso, com o governo chinês nos perseguindo e condenando assim? É porque Deus Todo-Poderoso é o Deus verdadeiro, a reaparição do Redentor. Somente Deus Todo-Poderoso pode nos salvar da influência de Satanás, livrar-nos do pecado e conceder-nos um destino maravilhoso. Sim. Na era final, crermos ou não em Deus Todo-Poderoso é que determinará nosso final, nosso destino. A Bíblia diz, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Isso significa que o mundo inteiro está sob o controle de Satanás. Que toda a humanidade vive sob o domínio de Satanás, corrupta em seu âmago, sem nenhum humanismo. A chegada de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias é para salvar a humanidade corrupta da influência de Satanás, para que possamos retornar perante Deus, alcançar a salvação, viver uma vida verdadeira e receber um destino maravilhoso. Sim. Esse é o significado de nossa fé em Deus Todo-Poderoso. Sim. Além disso, também temos que enxergar. Por
que o governo chinês odeia Deus Todo-Poderoso e oprime e persegue a Igreja de Deus Todo-Poderoso? Qual é o propósito? A maioria das pessoas vem. Esse governo diabólico faz de tudo para condenar, incriminar e difamar a Igreja de Deus Todo-Poderoso, prendendo e perseguindo brutalmente o povo escolhido de Deus e tentando fazer da China uma região sem Deus. Tudo para preservar um regime sombrio e controlar para sempre o povo chinês, pisar sobre suas cabeças e abusar de seu poder. No final, ele atormentará todo o povo chinês até a morte e o puxará em direção ao inferno. Sim. Ele é diabólico, o regime satânico que mais odeia a verdade e a Deus. Ele sabe agora que Deus Todo-Poderoso é o único no mundo que pode expressar a verdade, que ele está executando sua obra de julgamento, purificação e salvação dos últimos dias. As palavras de Deus Todo-Poderoso já foram publicadas na internet, então podem ser pesquisadas e estudadas pela humanidade. Então esse demônio está apavorado, pois se as palavras de Deus Todo-Poderoso se propagarem, todos aqueles que amam a verdade e a justiça se voltarão para Deus Todo-Poderoso. Assim, sua face demoníaca de ódio e oposição a Deus será completamente exposta à luz. E toda a humanidade o rejeitará e o derrubará. E o pisoteará com seus pés, deixando seu mau cheiro por 10.000 anos. Para que ele nunca mais tenha lugar na China. Para que nunca mais possa corromper e prejudicar os povos do mundo. É por isso que o Partido Comunista Chinês odeia a verdade expressada por Deus Todo-Poderoso e a Igreja de Deus Todo-Poderoso. E faz tudo para impedir as pessoas de aceitarem o caminho verdadeiro e de se virarem para Deus Todo-Poderoso. São desprezíveis demais. Irmãos e irmãs, se não pudermos enxergar as tramas de Satanás, sendo ainda enganados e controlados pelo Partido Comunista, então somos tolos além da salvação. Agora eu vejo que a perseguição ferrenha do Partido Comunista Chinês sobre nós é porque ele não quer que sigamos e obedeçamos ao Deus verdadeiro, que obtenhamos a verdade, nos viremos a Deus e entremos no reino dos céus. Sim. Em vez disso, quer que sejamos suas vítimas e enviados ao inferno com ele. Para obtermos a verdade e a salvação de Deus, devemos parar de ser controlados por este partido diabólico. Os covardes, de fato, não podem entrar no reino de Deus. Irmã, não podemos mais ser passivos e fracos. Pessoas passivas e fracas são covardes e inúteis. É ignorância, falta de vergonha e traição. Assim não merecemos ser chamados de humanos. Sim. Ser passivo e fraco é algo que entristece a Deus e alegra Satanás. Sim. É cair na trama de Satanás. Isso mesmo. Sim. Devemos seguir a Deus e amaldiçoar o diabo, que é o Partido Comunista Chinês. Devemos procurar a verdade e cumprir nosso dever, mais ainda, contra-atacando Satanás e o envergonhando. Isso é o que uma pessoa inteligente faria. Sim. Sim. Quanto mais este governo nos persegue, mais devemos lutar. E mais devemos testemunhar por Deus e envergonhar Satanás. Não devemos nos acovardar. É isso mesmo. Exatamente. Mengen, após ouvir o que você disse, sinto-me muito envergonhada. Eu sou de fato uma covarde, inútil e indigna de crer em Deus. Escutar suas palavras me incentivou bastante. Agora, não temerei o Partido Comunista. Se eu tiver que dar a vida, ainda seguirei a Deus Todo-Poderoso. Amém. Amém. Isso é ótimo. Amém. Por mim, os dias do Partido Comunista Chinês estavam contados. Não seria mais fácil se eu esperasse ele desabar antes de acreditar? Mas agora vejo que o objetivo dele de nos perseguir é para que sejamos enviados ao inferno. Sim. Olha, irmã, eu tenho outra pergunta. Se esperarmos que ele pereça antes de crermos em Deus Todo-Poderoso, poderíamos receber a salvação de Deus nos últimos dias e entrar no reino de Deus? Perderíamos nossa chance de salvação? Irmã Lin, essa é uma ótima pergunta. Hoje, porque acreditamos em Deus, procuramos a verdade e andamos no caminho correto da vida, enfrentamos a perseguição do Partido Comunista Chinês. Isso é algo significativo. Sim. Isso porque Deus está usando esse regime satânico para aperfeiçoar um grupo de vencedores. Ao mesmo tempo que revela e elimina aqueles que não creem sinceramente em Deus e não amam a verdade. Os verdadeiros vencedores
são aqueles que, sob esse regime autoritário, vivenciam a palavra de Deus com fé verdadeira. Vivenciando a perseguição feroz do Partido Comunista Chinês, eles veem plenamente a verdadeira face de Satanás. Assim, podem odiá-lo, abandoná-lo e se voltar sinceramente a Deus, alcançando a salvação e sendo aperfeiçoados. Sim. Vencedores nascem no ambiente do satânico Partido Comunista Chinês, onde há oposição a Deus e perseguição a seu povo. Sem esse rigoroso ambiente de opressão e perseguição diabólica, os verdadeiros vencedores não podem ser criados. Isso mesmo. Para os que querem a Deus, não importa o quanto o Partido Comunista Chinês os persiga ou quanto o ambiente fique rigoroso, eles seguirão a Deus, farão seu dever, arriscarão tudo para buscar a verdade e terão cada vez mais fé em Deus. Enxergam a repressão do Partido Comunista, o seu apoio à maldade e a sua essência reacionária sem lei, perversa e diabólica. Eles veem claramente que ele é o demônio, que corrompe, que aflige, que devora a humanidade. Assim, eles o odeiam ainda mais, rebelam-se contra ele e se voltam para Deus. Sim. Pelo contraste que o satânico Partido Comunista Chinês realça, eles também chegaram a conhecer a justiça e santidade de Deus, sua beleza e bondade. Tudo o que Deus faz é amor e salvação para a humanidade. A fé e o amor que têm em Deus crescem cada vez mais. E seus corações se aproximam ainda mais de Deus. Essas pessoas romperam a influência sombria desse regime satânico e deram testemunho de superação. São vencedores criados por Deus em meio à tribulação. E o grupo de pessoas que compartilham da tribulação, do reino e da paciência de Cristo são as verdadeiras testemunhas de Cristo. Os 144 mil vencedores declarados no livro do Apocalipse. Os que irão entrar no reino de Deus e receberão vida eterna. Graças a Deus. Maravilhoso. É por isso que viver a perseguição do Partido Comunista pela crença e procura da verdade é importante. Como o Senhor Jesus disse, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Amém. Maravilhoso. É como Deus Todo-Poderoso diz. Vamos para a página 682. Deixem-me ler. Está bem. Deus Todo-Poderoso diz: talvez vocês se lembrem destas palavras, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. No passado, vocês todos já ouviram essa frase, ainda que ninguém tenha entendido o sentido real das palavras. Hoje, vocês conhecem bem o verdadeiro significado que há nelas. Essas palavras são o que Deus realizará nos últimos dias. E serão realizadas sobre aqueles cruelmente afligidos pelo grande dragão vermelho na terra onde ele repousa. O grande dragão vermelho é perseguidor e inimigo de Deus. Assim, nesta terra, aqueles que creem em Deus estão sujeitos à humilhação e perseguição. É por isso que essas palavras se tornarão realidade no seu grupo de pessoas. Graças a Deus. Amém. Amém. Agora é a época dourada para Deus aperfeiçoar os vencedores. O Partido Comunista Chinês desabará. Então os vencedores se levantarão entre as massas para dar o testemunho da vitória de Deus. Quando seu testemunho de Deus alcançar o auge, o reino de Deus será realizado oficialmente na Terra. Sim, devemos prezar esta oportunidade. A obra de Deus de salvar a humanidade será concluída nessa época. Aqueles que serão salvos e aperfeiçoados já estarão preparados. Se esperarmos até lá para acreditar, perderemos a oportunidade de sermos feitos vencedores por Deus. É verdade. Das pessoas não superarão o testemunho de superação e não entrarão no reino de Deus. Mesmo que sobrevivam, serão contados só como um servidor e não serão membros do reino de Deus. Amém. Graças a Deus. Deus cria vencedores através dessa perseguição. Somos muito abençoados por agarrarmos a tempo essa chance rara. Amém. Sim. Irmã Lin, não podemos perder a chance de sermos aperfeiçoados até virarmos vencedores.
Devemos acelerar nossa busca e acreditar que mesmo um dia mais cedo é bom e importante. Os verdadeiros crentes em Deus, não importa o quanto sofram, não se arrependerão de seguir Deus Todo-Poderoso. Podem até pensar que acreditaram tarde demais. Isso mesmo. A obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso é para aperfeiçoar o homem. Deus Todo-Poderoso é o Deus que concede vida eterna. Se tivéssemos acreditado alguns anos antes, já teríamos obtido a verdade e a vida. É o que eu chamaria de não perder vida. Sim, você está certa, tem razão. Sabe as palavras, não é? Ela tem toda a razão. Sim, Deus é onipotente. A sabedoria de Deus é sempre exercida com base na trama de Satanás. A obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias não pode ser impedida por nenhuma força hostil. Amém. Desde que Deus Todo-Poderoso começou sua obra nos últimos dias, ele enfrentou oposição e condenação feroz dos círculos religiosos e do demoníaco Partido Comunista Chinês. Mas o evangelho do reino de Deus ainda se espalha por toda a China, alcançando uma extensão sem precedentes. Glória a Deus, maravilhoso. Com dezenas de milhares de igrejas sendo estabelecidas em todo o país e milhões de pessoas aceitando o nome de Deus Todo-Poderoso. Isso mesmo. Deus Todo-Poderoso ganhou um grupo de pessoas com o mesmo pensamento que o seu. Amém. Isso é ótimo. Agora, o website do Evangelho da Igreja de Deus Todo-Poderoso já está disponível a vários países e lugares ao redor do mundo. As palavras de Deus Todo-Poderoso estão sendo aceitas e propagadas por mais e mais pessoas. A expansão do Evangelho do Reino revela a onipotência e a sabedoria de Deus. Amém. Vamos ver 2 passagens da palavra de Deus Todo-Poderoso. Claro. Vamos para a página 17. Deus Todo-Poderoso diz: hoje Deus voltou ao mundo para realizar a sua obra. A primeira parada de Deus é a grande assembleia de governantes ditatoriais. A China, o bastião convicto do ateísmo. Deus ganhou um grupo de pessoas com sua sabedoria e seu poder. Nesse período, ele está sendo caçado pelo partido governante da China de todas as formas e está sujeito a um grande sofrimento. Sem lugar onde descansar a cabeça, incapaz de encontrar refúgio. Apesar disso, Deus ainda continua a obra que pretende realizar, expressa a sua voz e difunde o Evangelho. Ninguém consegue compreender a onipotência de Deus. Na China, um país que o considera um inimigo, Deus nunca cessou a sua obra. Ao contrário, mais pessoas aceitaram sua obra e palavra. Pois Deus faz tudo o que pode para salvar todos e cada um dos membros da humanidade. Acreditamos que nenhum país ou poder consegue impedir o que Deus deseja alcançar. Aqueles que obstruem a obra de Deus, que resistem à palavra de Deus, perturbam e prejudicam o plano de Deus, acabarão sendo punidos por Deus. O reino está se expandindo no meio da humanidade. Está se formando no meio da humanidade. Está em pé no meio da humanidade. Não há força que possa destruir o meu reino. Agora, estou caminhando por entre o meu povo e vivo no meio do meu povo. Hoje, os que têm amor genuíno para comigo, pessoas como esta são bem-aventuradas. Bem-aventurados são aqueles que se submetem a mim. Eles certamente permanecerão em meu reino. Bem-aventurados os que me conhecem. Eles certamente irão exercer o poder em meu reino. Bem-aventurados são aqueles que buscam a mim, que certamente irão escapar dos laços de Satanás e desfrutar bênçãos em mim. Bem-aventurados são aqueles que são capazes de renunciar-se. Estes, com certeza, passarão a me pertencer e herdarão a generosidade do meu reino. Aqueles que correm por minha causa vou comemorar.
Aqueles que pagam um alto preço por minha causa, eu vou alegremente abraçar. Aqueles que fazem ofertas a mim, vou dar desfrutes. Aqueles que encontram prazer em minhas palavras, eu abençoarei. Eles certamente serão os pilares que sustentam a comer em meu reino, que certamente terão incomparável generosidade na minha casa, e ninguém pode comparar-se a eles. Vocês já aceitaram as bênçãos que lhe foram dadas? Alguma vez vocês já procuraram as promessas que foram feitas? Vocês certamente irão, sob a orientação da minha luz, romper o domínio das forças das trevas. Certamente, no meio da escuridão, não vão perder a luz que os guiam. Vocês certamente vão ser o mestre de toda a criação. Vocês certamente serão um vencedor diante de Satanás. Vocês certamente, com a queda do reino do grande dragão vermelho, levantar-se-ão no meio de numerosas multidões para testemunhar a minha vitória. Vocês certamente serão firmes e inabaláveis na terra de Sinim. Através dos sofrimentos que vocês suportam, vão herdar a bênção que vem de mim. E certamente irradiarão no universo inteiro com a minha glória. Amém. Isso. Deus é poderoso demais. Não temo mais o Partido Comunista Chinês. Não importa o quanto ele seja cruel ou selvagem, ainda está debaixo dos pés de Deus Todo-Poderoso. Não seremos dominados pela influência sombria dele. Isso mesmo. Quanto mais nos persegue, mais temos que crer em Deus Todo-Poderoso. Mesmo que formos perseguidos até a morte por ele, tornar-se mártires para Deus é algo valioso, importante e será aprovado por Deus. Amém. É melhor que uma vida fácil, uma existência desprezível e ser amaldiçoado por Deus para morrer no inferno. Sim. Pessoas comuns não podem ver através deste mistério. Lembra as palavras do Senhor Jesus. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer parecer no inferno tanto a alma como o corpo. Exato. O Senhor Jesus também disse: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Se quisermos obter a vida, temos que dispor a nossa vida por crer em Deus Todo-Poderoso. Isso mesmo. Crendo em Deus Todo-Poderoso e obtendo a verdade, é que recebemos a vida eterna e entramos no reino dos céus. Agora eu tenho confiança de que do que estamos abrindo mão é só de nossas vidas baratas, mas estamos recebendo vida eterna em troca. E isso não vale a pena? É isso mesmo. Então vale a pena o quanto sofremos por crer em Deus Todo-Poderoso. É tão importante quanto possa ser. Maravilhoso. Graças a Deus.